Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e hoje eu trago aqui para vocês essa aula sobre equações do segundo grau. Na aula de hoje a gente vai ter uma introdução, umas ideias iniciais, uma familiarização com uma equação do segundo grau. Então, vamos lá? Vamos começar falando um pouco do que são equações, para que elas servem, e aí sim depois a gente pode trabalhar exemplos com as equações do segundo grau. Você sabe como as equações são úteis na representação e resolução de problemas? Não? Sim? Então, acompanhe a situação a seguir. Um kit presente com 2 bermudas e 3 camisetas verdes custam o mesmo que um kit presente com uma bermuda e 2 camisetas azuis. Qual é o preço de uma bermuda? Representaremos o preço da bermuda por X. E ele falou para a gente que 2 bermudas e 3 camisetas verdes custam 2x. Então, se é 3 camisetas verdes, a gente tem aqui na vitrine que uma custa 16, então 3 vezes 16, 48. A gente pode escrever matematicamente o que foi dito aqui como 2x, que é o preço da bermuda, ele está falando de 2 bermudas, então mais 48. Uma bermuda e 2 camisetas azuis custam x mais 70. Como os preços dos kits são iguais, temos que, então, 2x mais 48 da primeira preposição vai ser igual a x mais 70 da segunda. E como a gente chamou a bermuda de x, quando resolvermos essa equação, vamos ter o valor de uma bermuda, que era um valor que ele queria saber. Então, olha só, retirando x dos 2 membros, tá? Menos x no primeiro, menos x no segundo. A gente tem o quê? Que 2x menos x é igual a x, e x menos x vai ser igual a 0, então vai ficar só o 70. A gente tem, então, x mais 48 igual a 70. Agora, retirando 48 dos 2 membros, que é o mesmo que a gente gosta de falar, passando 48 para o outro lado. Então, ficaria como? X vai ser igual a 70 menos 48. E 70 menos 48 vai ser igual a 22. Ou seja, o preço de uma bermuda custa R$22. Então, a gente resolveu esse problema utilizando uma equação. Então, as equações em si, todas as equações, e a equação do segundo grau, que é o objeto de estudo dessa aula, elas servem para a gente resolver problemas, trazer situações do mundo para equações, aplicações físicas, biológicas, tem diversas aplicações. Então, as equações é uma maneira como que a gente pode descrever e conhecer melhor os fenômenos que a gente tem no dia a dia. E a equação do segundo grau em si, ela tem grande aplicação na física. E a gente sabe que a física, ela é basicamente, tecnicamente, uma matemática mais aplicada, que descreve aí vários fenômenos que a gente tem aí na natureza. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Existem 2 valores reais que podem ser colocados no lugar de x. Quais são eles? Então, na letra A, eu tenho que x ao quadrado é igual a 9. E aqui eu já tenho uma caracterização de uma equação do segundo grau. Veja só. Por que essa equação tem essa caracterização e é diferente da equação anterior? Porque o expoente é o número 2. Se o expoente maior que aparecer for o número 2, isso aqui é chamado de uma equação do segundo grau. Note que no nosso exemplo anterior, não tinha expoentes, era somente o x. Mas nesse exemplo aqui, a gente traz um expoente, então isso aqui caracteriza uma equação do segundo grau. Então, vamos responder essa pergunta. Existem 2 valores reais que podem ser colocados no lugar de x. Quais são eles? Olha só, você pode pensar o seguinte. Um número que é elevado ao quadrado que dá 9, eu sei que é 3. Mas, como ele falou aqui, existe outro valor também. Qual seria esse outro valor? Olha, eu sei que a resposta aqui é 3 e menos 3, porque menos 3 ao quadrado também vai dar 9. E uma outra maneira que a gente pode fazer é retirar a raiz dos 2 membros. Então, raiz de x ao quadrado é x, porque x vezes x vai ser
igual a x ao quadrado. Então, raiz quadrada de x ao quadrado vai ser igual a x. E a raiz quadrada de 9 é 3, mas como aqui está levando em referência que o número está ao quadrado, a gente vai considerar os valores positivos e negativos. Então, a solução vai ser mais 3 e menos 3, certo? Atenção para não confundir o seguinte, porque a raiz de um número, ela vai ser, por definição, um número positivo. Só que aqui a gente está só utilizando o artifício da raiz quadrada para resolver uma equação do segundo grau. Então, quando se trata de um número elevado ao quadrado, e a gente sabe que um número elevado ao quadrado é ele vezes ele, então um número negativo também pode dar um número positivo. Então, por isso, nesse caso, a gente vai colocar mais ou menos a raiz de 9. Então, mais ou menos 3. Temos aqui como solução 3 e menos 3. Ainda aqui no exemplo 1, temos que encontrar também os valores de x. X ao quadrado igual a 36. Fazendo aí, como a gente fez na outra, retira a raiz daqui e a raiz aqui. Raiz de x ao quadrado vai ser igual a x. E a gente vai ter que a solução vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6. Então, vamos ter como solução 6 e menos 6. Certinho? Vamos aqui para o próximo, também no exemplo 1, encontrar o valor de x. Seguindo a mesma linha de raciocínio, retiramos a raiz quadrada dos dois membros. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, vai ser igual. Raiz quadrada de 0,36, 0,6, certo? Pois 0,6 vezes 0,6 vai ser igual a 0,36. Temos que a solução é 0,6 e menos 0,6. Então, esses valores de x que a gente está encontrando aqui, eles também podem ser chamados como a raiz da equação, ou zero da equação, que é o valor que faz com que a sentença torne-se verdadeira. Seguindo aqui ainda o exemplo 1, x ao quadrado igual a 25 sobre 4. Utilizando o mesmo método, retira-se a raiz dos dois lados. Raiz de x ao quadrado igual a x, vai ser igual mais ou menos. Raiz de 25 é 5, raiz de 4 é 2. Então, vamos ter como solução 5 sobre 2 e menos 5 sobre 2. E aí, se quiser em forma decimal, você pode dividir, né? 5 dividido para 2 vai ser 2,5. E aí, 2,5 e menos 2,5. Vamos agora para o exemplo 2. Qual é o lado do quadrado cuja área é? Então, ele dá o quadrado e está falando que a área do quadrado, não é 169 metros quadrados. E ele quer descobrir o lado do quadrado, quer saber esse lado aqui. Olha só, se é quadrado, eu sei o seguinte, que todos os lados são iguais. Então, esse aqui também é L. E eu estou querendo, né, calcular algo relacionado à área do quadrado. Eu sei o quê? Que se eu multiplicar esse por esse, L vezes L, eu tenho a área do quadrado. Olha só, L vezes L tem que ser igual à área do quadrado, que é 169. L vezes L, L ao quadrado, igual a 169. E voltamos àquela ideia, não é? Posso retirar a raiz dos dois lados. Raiz de L ao quadrado é igual a L. Raiz de 169, nesse caso, vai ser mais ou menos 13. Mas qual que vai ser a resposta? A resposta do lado vai ser 13. Porque eu não posso dizer que, neste caso, nessa questão, a resposta vai ser menos 13 também. Porque não tem como eu ter uma medida negativa, né? Então, aqui, a resposta é 13 metros. Então, a gente leva sempre em consideração o contexto, em consideração a questão. Mas se fosse somente para descobrir o valor que faria a sentença dar verdadeira, a gente sabe que é mais ou menos 13. Seguindo a mesma ideia, temos aqui outro exemplo. E qual é o lado do quadrado cuja área é 100? Então, se essa área é 100,
metros quadrados, eu sei que lado ao quadrado vai dar igual à área do quadrado, que é 100. Vamos retirar a raiz dos dois membros. Raiz de L ao quadrado é L. Raiz de 100 é 10. Ficaria mais ou menos 10. Só que a gente sabe que o valor negativo aqui, ele não vai servir para a resposta. Então, o lado aí desse quadrado agora é de 10 metros. Mais um exemplo, seguindo essa mesma linha de raciocínio. Então, a área do quadrado agora é 1,21 metros ao quadrado. Então, logo, L ao quadrado vai ser igual a 1,21. Tira a raiz dos dois membros. Raiz de L ao quadrado é L. Vai ser igual mais ou menos. Raiz de 1,21 é igual a 1,1. Então, vai ser igual mais ou menos 1. Sabemos que o valor negativo não serve, então o lado desse quadrado vai ser 1,1 metros. Ok? Mais uma do exemplo 2. A gente tem o quê? Qual é o lado do quadrado cuja área é 1 metro quadrado? Olha só o famoso metro quadrado, né? Então a gente vai descobrir o lado dele, certo? Se é quadrado, L vezes L dá área. Então, L vezes L, L ao quadrado, igual 1, que é a área. Retira-se a raiz. Raiz de L ao quadrado é L, vai ser igual mais ou menos raiz quadrada de 1, vai ser 1. E valor negativo não serve. O lado aqui vai ser igual a 1 metro. Então, olha só, o metro quadrado nada mais é que um quadrado de lados 1 por 1. Vamos aqui para o exemplo 3. E a gente tem uma equaçãozinha já um pouco diferente. Resolva as equações. Então, quando ele fala resolver equações, é encontrar a raiz, é isso? Encontrar o valor de x que torna a sentença verdadeira. Então, olha só. Vamos fazer o quê? Passar esse 25 para o outro lado. Tá negativo, passa positivo. E esse ponto aqui a gente já viu como resolve, não é? Retira-se a raiz. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, vai ser igual mais ou menos a raiz de 25, que é 5. Então, a nossa solução aqui vai ser 5 e menos 5. Agora, o valor negativo vem também, até porque ele quer saber os valores que resolvem a equação, né? Não tem nenhum outro contexto, como na questão anterior, que a gente estava trabalhando com uma medida, né? Não tem como essa medida ser negativa. Olha aqui o exemplo B. Já mudou um pouquinho uma equação, não é? Então, vamos lá. 2x ao quadrado, passa esse 98 para o segundo membro, está negativo, passa positivo. Quem está multiplicando vai passar dividindo, então, esse 2 está multiplicando x ao quadrado, divide o 98. A gente tem que x ao quadrado vai ser igual a 98 dividido por 2, 49. Retira-se a raiz dos dois membros. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 49 aqui vai ser mais ou menos 7. Então, a solução é 7 e menos 7. Mais um exemplo aqui, né, do exemplo 3, uma letra. 24 igual a 6x ao quadrado. Agora ele trocou, né, jogou o 6x lá para o segundo membro. Não tem problema. Quem está multiplicando passa dividindo. Esse 6 que está multiplicando o x ao quadrado, ele vai passar dividindo 24. Então vai ficar aqui 24 dividido por 6 igual a x ao quadrado. 24 dividido por 6 vai ser igual a 4. 4 igual a x ao quadrado. Retiramos a raiz. E aqui vamos ter raiz quadrada de x ao quadrado igual a x. Raiz quadrada de 4 vai ser mais ou menos 2. Certo? Aqui eu rotacionei para ficar na maneira convencional, certo? Mas dos dois jeitos também fica certinho. E mais uma aqui do exemplo 3, né? Já ficou um pouco maior a equação. E essa equação,
ela tem um nomezinho especial. Como assim, professor? Ela é chamada de equação completa do segundo grau, né? Quando ela tem todos esses valores aqui. O valor que acompanha x ao quadrado, que no caso é o número 1, o valor que acompanha x, que no caso é o número menos 6, e o valor que está sozinho, sem nenhuma incógnita, né? Porque esses valores aqui do x, eles são chamados de incógnita. E quando a equação vem dessa maneira, ela é chamada de equação completa, né? Vamos voltar aqui nos exemplos anteriores para mostrar o quê? Essa é uma equação incompleta, se você ver, tem o valor que acompanha x ao quadrado, mas ela não aparece o valor que acompanha x, né? Nem tem o valor do x aqui, seria 0. Olha, essa aqui também é a mesma da anterior, essa daqui é a mesma da anterior. Vamos voltar aqui no exemplo 1, para eu mostrar aqui para vocês. Olha só, essa daqui também é chamada de equação incompleta, outra equação incompleta. E agora vamos voltar para o exemplo que a gente vai resolver, porque ele a gente vai resolver de uma maneira um pouco diferente. Mas por que a gente vai fazer isso, professor? Olha só, os outros exemplos, praticamente eu estava isolando a incógnita e resolvendo. Só que aqui a minha incógnita ela aparece duas vezes, como x ao quadrado e como x. Então, para resolver uma equação dessa, né, uma equação completa, existem alguns métodos, certo, para resolver. Essa daqui eu não vou aplicar a fórmula resolutiva, conhecida também aqui como fórmula de Bhaskara, né? Eu vou resolver ela como se fosse um trinômio quadrado perfeito, lembrando aí das nossas aulas de fatoração. Então, veja só. Primeiro, eu vou verificar se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, se eu retirar a raiz aqui de x ao quadrado, eu tenho x. Se eu retirar a raiz de 9, eu tenho 3. Se eu multiplicar isso aqui por 2, tudo isso por 2, 2 vezes x, 2x, e 2x vezes 3, 6x. Eu tenho o valor aqui do meio. Então, isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. E então, eu posso escrever isso de uma forma fatorada. Eu posso dizer que isso aqui é x mais 3, que multiplica x menos 3, vai ser igual a 0. Então, eu peguei essa equação e transformei nessa fatoração, que é conhecida como o produto da soma pela diferença. Então, é uma maneira que você pode resolver também essa equação. Se a gente fizer também aqui a multiplicação, a distribuição, a gente vai ver que ela volta, né? Porque é uma fatoração aí. Então, a gente vai analisar os casos separados. Então, vamos analisar primeiro essa equação. Por que eu vou fazer isso? Olha só, se isso aqui é uma multiplicação, se esse lado zerar, não importa o que der aqui no x menos 3, vai multiplicar por 0, então vai dar 0. Então, a minha análise vai correr em torno disso. Vou fazer essa primeira parte da fatoração zerar, depois eu analiso qual é o valor que faz a outra parte zerar também. Então, se eu tenho x mais 3, qual é o valor que somado mais 3 vai dar 0? Olha só, eu sei que se x assumir o valor de menos 3, vai dar 0, não é isso? Menos 3 mais 3 é 0. 0 vezes o valor que vai dar aqui, vai dar 0. Né? Mas eu sei que o valor daqui vai ser menos 3, menos 3, menos 6. 0 vezes menos 6 vai dar 0. Então, eu já tenho que a primeira solução é menos 3. Vou fazer a mesma análise aqui com x menos 3. Então, x menos 3. Qual é o valor que menos 3 dá 0? Olha só, 3 positivo, porque 3 menos 3 dá 0. Então, ficaria como? Substituindo. 3 mais 3 é 6. 6 vezes 3 menos 3. 3 menos 3 é 0. 6 vezes 0 é igual a 0. Então, a solução dessa equação vai ser menos 3 e 3 positivo. E se a gente quiser conferir, jogando aqui na primeira equação, a gente vai ver também que dá certo a resposta. Olha só, vamos substituir primeiro o valor 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Ok. Menos 6 vezes 3 vai dar menos 18. Então, 9 menos 18 mais 9. 9 mais 9 é 18. 18 menos 18 dá 0. Então, a gente tem aqui como solução aparente menos 3 e 3. Só que é interessante a gente testar essas soluções aqui na primeira equação, certo? E ver
qual delas ou se as duas são realmente a solução dessa equação. Então, solução vai ser igual. Vamos testar primeiro o valor 3 positivo. Temos que 3 ao quadrado é igual a 9. Menos 6 vezes 3, menos 6 vezes 3, menos 18. Então, vai ficar 9 menos 18 mais 9. E 9 mais 9, 18. 18 menos 18, 0. Então, a primeira solução, 3, ela funciona. Vamos ver se o menos 3 vai funcionar também. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. E aqui vai ficar menos 6 vezes menos 3, vai dar mais 18. Então, 9 mais 18 mais 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 18, 36. Né? Então, não deu igual a 0. Então, a gente vê que o valor menos 3 aqui não serve. Então, a solução dessa equação vai ser igual a 3. Ver que ela já é um pouco diferente e a solução dessa vez só deu um valor, que é igual a 3. Então, x aqui vai ser igual a 3, que vai ser a raiz dessa equação, né? Ou a solução, como o exemplo 3 pediu aqui. E as nossas ideias iniciais sobre equações de segundo grau termina aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante e até uma próxima aula.